Então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Estamos aqui para falar um pouco sobre o livro Significado do Casamento, de Timothy Keller e Kate Keller, sua esposa. Esse livro, como já foi dito, tem ajudado bastante na nossa caminhada, tem nos auxiliado aqui em casa a pensar um pouco o casamento, a refletir sobre essas questões e a... Deixa eu ver se eu coloco. Ia falar sobre o cotidiano, né? O dia a dia, a falar sobre o dia a dia, tomada de decisões e o que vamos fazer de fato para que o nosso casamento siga em frente e sempre olhando para a cruz de Cristo e para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento dos envolvidos, né? Marido e mulher. Hoje vamos abordar o capítulo 6, que tem como título Acolher no Outro. Então, acolher o outro é algo que envolve as funções de cada um dentro do casamento. E é muito importante deixar claro isso. A Bíblia, ela atribui funções ao homem e atribui funções à mulher. Ela não cria um grau de importância. Eu sou mais importante, eu sou menos importante. Mas eu preciso desempenhar a minha função para que o, a saúde da família, para que a harmonia da família, da sua casa, ela se estabeleça e os seus filhos percebam o amor de Deus refletido nas suas ações e dessa maneira sua família se fortifique cada vez mais no amor de Cristo. Enfim, vamos diretamente para os slides, não vou me prolongar. Queria só desejar aqui um parabéns e um abraço bem grande aos pais que vão receber as felicitações agora domingo. Então, eu desejo que vocês olhem para a cruz de Cristo e procurem se aperfeiçoar nela, ok? Vamos lá. Vou compartilhar aqui o PowerPoint. A gente viu o encontro passado sobre amar o desconhecido, né? E alguns pontos foram estabelecidos, 3 poderes de um casamento centrado em Cristo, o poder da verdade, do amor e da graça. Dessa forma, o perdão, né? Saber perdoar e pedir perdão, a gente viu que vai auxiliar justamente na caminhada, em toda a jornada do casal. Então, ó, o poder do amor, renovar o coração, o poder da verdade e o poder da graça, que é a reconciliação. Então, é fundamental a gente pensar agora no capítulo 6, acolher o outro. Temos aí um trecho da Bíblia, em Efésios 5, 22 a 27. Hoje vamos fazer algumas leituras bíblicas, importante para o esclarecimento desse capítulo. Primeiramente, queria dizer que esse capítulo ele foi todo escrito, né, e conduzido por Kate Keller, e não por Timothy Keller. Tá? Então, nesse momento, a esposa de Timothy Keller, ela vai desenvolver o seu pensamento, né? Claro, é um pensamento em conjunto, é um pensamento ratificado por ele também, por Timothy Keller, mas é ela que está escrevendo esse capítulo. E é um capítulo que vai falar sobre as atribuições do marido e também da esposa. Então, é onde entra a questão central entre o que é liderar a família, né? Ela vai falar que o marido deve ser um líder servo e a mulher deve ser submissa, assim como Jesus também se mostrou submisso à vontade do Pai, tá? Mas vamos lá. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela,
para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, veja as atribuições, né? Primeiro momento fala sobre as mulheres, sujeitem-se a seus maridos, certo? Assim como o Senhor, assim como ao Senhor, tá bom? Pois o marido é o cabeça da mulher, assim também Cristo é o cabeça da igreja. Depois vai falar sobre os maridos. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. E ele faz uma espécie de relação, né? Relação entre a função de Cristo, né? As atribuições de Cristo e a igreja, as atribuições do marido e da esposa. Então, essa analogia, ela funciona como um meio didático também, para que a gente consiga entender melhor as atribuições, as funções dentro do casamento. O primeiro ponto é pensar um pouco no princípio, e esse capítulo ele vai abordar exatamente isso, né? A primeira menção à distinção entre homem e mulher na Bíblia ocorre junto com a primeira menção à humanidade em si. Então, desde o princípio, certo? A humanidade é planejada a partir do homem e da mulher. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Desde o começo fomos criados homem e mulher, tá bom? E homem e mulher são a imagem de Deus. Então, nesse sentido, somos imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Então, desde a origem, existe a distinção entre um e outro, tá bom? Então, Deus diz para frutificarmos e enchermos a terra. Esse é o segundo ponto. O Deus ordena a procriação da raça humana, que é um reflexo da criatividade vivificante e ilimitada do próprio Deus. Isso é muito interessante, né? A procriação da raça humana já é um reflexo da criatividade vivificante e ilimitada do próprio Deus. Só podemos realizar juntos, homem e mulher, pois nenhum dos sexos tem todas as características necessárias para esse mandamento, né? Para essa função específica de procriação da raça humana na Terra. Então, precisamos nos unir. Então, o casamento ele é um princípio importante. Ele é uma premissa dentro do plano de Deus para a humanidade. O casamento, homem e mulher se tornando uma só carne, é uma premissa para o plano de Deus para a humanidade, de procriação da raça humana, de governo da natureza e da sua criação, ou seja, como gerir toda essa criação linda e maravilhosa que nos cerca, tá? Então, o casamento ele é um princípio importante. E desde o início, Deus planejou o homem e mulher para que eles se unissem, pudessem procriar, pudessem governar sobre a terra e pudessem um ao outro se abraçarem, não só nas questões físicas, né, nas questões de desejo, né, voltado ao desejo humano, mas também no princípio da maturidade, certo? E no desenvolvimento da santidade em relação a Deus. Então, homens e mulheres são como o oposto um do outro. São como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam e formam um todo completo. Essa é uma visão de Kate Keller, certo? A ideia de um oposto aí é que eu preciso da mulher, certo? E isso vai me complementar de maneira que eu vou conseguir desenvolver uma vida muito mais feliz. Esse princípio, ela se baseia principalmente em Gênesis, quando diz não é bom que o homem esteja só. E aí Deus cria uma auxiliadora no sentido de uma mulher que vai fazer companhia, que vai dividir os problemas, aflições, alegrias, desejos, que vai criar uma vida junta. E como a própria Bíblia nos ensina, o casamento é a união dessas duas pessoas, né, homem e mulher, tornando-se uma só carne. Então, é interessante como em Gênesis, Deus sempre vai criando as coisas, vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E esse mesmo termo aparece quando o homem está só e diz, não é bom que o homem esteja só. Então, parece que há uma questão ainda para se harmonizar, para se adequar, né? E é por isso que ela usa a analogia com o quebra-cabeça. Eu vou ainda montar esse encaixe para que se torne bom, de fato.
Então, essa é a primeira questão que o capítulo levanta. E o segundo momento é sobre a liderança. Então, fica claro que homem e mulher têm funções diferentes, eles vão se complementar, por isso eles se complementam, porque têm funções diferentes nessa maneira de enxergar o andamento, né, da sua casa, da família, né? Como é que vai funcionar essa harmonização dentro da casa. Então, quanto à liderança, uma das passagens que me chamou a atenção é Filipenses 2. Olha só, ela não fala diretamente da atribuição da função do homem e de mulher, certo? Mas sim fala de Jesus Cristo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante ver aqui as instruções de Paulo, porque ele fala que cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não se considere superior ao outro, mas inferior. Nada façam por ambição ou egoísmo ou vaidade, tá? Sirvam ao outro, sirva ao outro. Então, o servir, ele lhe coloca numa atitude de humildade, certo? E reflete em ação o amor que é que é desenvolvido por Jesus, certo? E nos ensinado no ato da crucificação. Então, dentro dessa passagem, ela tira duas lições, certo? Importantes para o papel do homem dentro da sua família como líder servo, como alguém que vai liderar, que vai governar a sua família, que vai gerir a sua família. Em último instante, ele vai dar os paradigmas de como a sua família vai viver, mas ela vai chamar muito atenção ao servir, ao se prontificar a servir, a estar pronto a se sacrificar. Jesus abriu mão dos privilégios relativos à sua divindade sem se tornar menos divino e assumiu o papel mais submisso de todos, como o servo que morre a serviço de seu Senhor. Permita-me enfatizar que Jesus aceitou esse papel de bom grado e de modo inteiramente voluntário, como um presente para seu Pai. E aí ela fala de si mesmo, né? Descobri aqui que minha submissão no casamento é um presente que ofereço e não um dever que me é imposto. Repetindo, descobri aqui que a minha submissão no casamento é um presente que ofereço e não um dever que me é imposto. Na época em que Paulo escreveu para os Efésios, o relacionamento entre Jesus e a igreja havia sido definido como modelo para o relacionamento entre marido e mulher. Nós, a igreja, nos sujeitamos a Cristo em tudo. E o paralelo da mulher que se sujeita em tudo ao marido não é mais assustador, uma vez que sabemos que tipo de comportamento o marido deve imitar. Deve imitar o comportamento de Jesus Cristo. Sendo assim, não é mais assustador. A que papel ele deve se sujeitar? E aí vem o papel do homem. A que papel ele deve se sujeitar segundo as instruções de Paulo? Ao papel de salvador, de líder servo, que usa sua autoridade e poder para expressar um amor que o leva até morrer pela pessoa amada. Então, esse tipo de autoridade e poder, ele deve ser usado
no papel de líder servo, que se expressa em amor. E ele está pronto para morrer pela pessoa amada. Veja a diferença de como você utiliza a autoridade e poder dentro da sua construção familiar. Então, o homem como esposo, como marido e como líder da família, ele tem autoridade e poder para ser como Jesus. Ele não tem autoridade e poder para ser do jeito que ele quer, para ser do jeito que ele pretende ser. Ele tem autoridade e poder para ser como Jesus, que por amor se prontificou para morrer pelos pecados, que por amor, mesmo sendo Deus, se fez servo. Então, o papel do marido dentro da família é expressar um amor que leva até a morrer pela pessoa amada. É expressar um amor que entende a necessidade de um líder e de alguém que vai gerir todos esses postulados dentro de casa, mas a partir do amor. Não é um poder que me é dado para fazer o que eu quiser. E aí, se fosse dessa forma, com certeza, uma das primeiras atitudes do homem seria se impor a partir da violência. Aí onde está o perigo de uma má interpretação da função e do papel do líder dentro da família. É de achar que por isso você recebe o aval, está ratificado por Deus a agir com violência, com desamor, com um punho cerrado, impondo as coisas e fazendo sofrer as pessoas ao seu redor. Não. Segundo o que Paulo está instruindo, é que devemos orientar nossa família como líder, mas ao mesmo tempo ter uma postura de servo, imitando Jesus em tudo e mostrando para a família que em amor, inclusive, você oferece a sua vida. Então, em amor, você vai orientar a sua família, em amor, você vai orientar os seus filhos, em amor, você vai decidir aquilo que é melhor para a sua família. E você vai se prontificar a ser o principal exemplo de tudo que você está estipulando como regra dentro da sua casa. Veja, a autoridade e o poder é dada para expressar um amor que o leva até a morrer pela pessoa amada, como Jesus fez pela sua igreja, tá bom? É dessa maneira que devemos agir. Essa é a função do homem líder servo, segundo capítulo. Então, acolher o outro significa, de fato, abraçar a sua função, certo? Cada um abraçar a sua função e encontrar um lugar seguro para desenvolver as funções que foram estipuladas por Deus desde a criação. Para praticar a liderança e a submissão, olha, homem e mulher, é preciso encontrar um ambiente extremamente seguro. Então, é preciso transformar o ambiente familiar em um ambiente seguro para você desenvolver as suas funções que foi estipulada por Deus, liderança e submissão. Então, o lar pode, portanto, tornar-se uma janela para uma sociedade humana restaurada e redimida, na qual os diferentes papéis do homem e da mulher um, levam um ao outro entendimento mais profundo de nós mesmos e há uma união mais íntima com o outro. Então, esse entendimento de nós mesmos e de uma união mais íntima expande o nosso conhecimento. Nos tornamos mais sábios, se a gente for pensar assim. O homem precisa ser um líder servo e ter autoridade e responsabilidade final sobre a família. Esse é o grande ponto. Ele tem autoridade e responsabilidade final. A autoridade que é lhe dada é de um líder na hora de tomar as decisões pela família e de também aceitar as consequências dessa decisão. Então, as consequências vão recair sobre ele como líder. E, ao mesmo tempo, ele precisa ser servo para se prontificar a sacrificar pela sua família, tá bom? Então, isso é fundamental que fique claro. Esse é o papel do homem. Quando se pensa em um ambiente seguro, a gente tem que pensar em todas as questões que nos rodeia hoje, enquanto práticas sociais, de violência à mulher, de se impor pela força física, de um ambiente agressivo, de palavras que não edificam e que vão machucar, de intimidação. Isso a longo prazo é
São ações que vão progredindo e que vão criando uma gradação de maneira que a mulher fica sem poder se mexer, porque ela agora já não vai conseguir desempenhar a sua submissão. A única coisa que está dominando-a é o medo. Então, um ambiente extremamente seguro requer que o homem saiba liderar em amor, como Jesus liderou os apóstolos, como Jesus se entregou pela sua igreja, sempre em amor e se prontificando a servir. Dentro do capítulo existe a passagem do lava-pés, né? Então, Jesus, como líder dos seus discípulos, ensina mais uma lição. O líder é aquele que se coloca também como servo, aquele que está pronto para servir. E ele vai lavar os pés dos seus discípulos. É importante que o homem entenda isso. A autoridade e o poder que lhe é dado não é para que ele se torne superior a todos e não dobre os seus joelhos para servir dentro de casa. Ele tem que sempre dar o exemplo de alguém que está pronto a servir e pronto a se entregar pela própria família. Então, quando a gente consegue perceber esse acolhimento, nos tornando mais sábios. Mas por que nos tornamos mais sábios? Porque o casamento ele traz um equilíbrio, aquilo que me falta, ela vai conseguir me ajudar a complementar, aquilo que eu preciso entender por um outro ponto de vista, ela vai me ajudar a entender. Eu vou ter uma pessoa que é uma conselheira também, porque ela está ali para me ajudar a expandir um pouco mais a minha compreensão das coisas e tomar a decisão correta. Então, isso faz com que eu tenha uma visão mais dilatada das coisas. Um exemplo que Kate Keller mostra é uma palavra de Timothy Keller, seu marido, falando sobre algumas situações em que ele se encontra sozinho e tem que tomar, e olha para uma situação e quer rapidamente agir, e aí ele lembra também do comportamento da sua esposa. Se ela estivesse aqui, ela talvez pegasse na minha mão e dissesse: calma, respira, reflete melhor sobre isso. Talvez não seja a hora de agir. E ele percebe que a voz e a reflexão da sua mulher já está tão presente que ela nem precisa estar junto dele. Ela começa a lembrar do que ela poderia fazer nesse momento que eu tenho esse meu impulso. E aí ele se acalma e pensa: olha só, estou mais sábio porque estou com uma pessoa que me auxilia, que me faz refletir melhor e que me ama de verdade. Por isso caminhamos juntos, certo? Nesse exercício de santificação. E uma última orientação, a gente vai ver aqui dois trechos. Antes de eu ler a primeira Pedro, eu queria só citar aqui uma parte do livro que se encontra na página 219, que ela vai falar, Kate Keller, né? Como Gênesis diz, homens e mulheres são como o oposto um do outro, ambos radicalmente diferentes e, no entanto, incompletos um sem o outro. Amigos homossexuais, tanto homens como mulheres, me disseram que uma das razões pelas quais se sentiram atraídos pelo amor homossexual é o fato de ele ser muito mais fácil do que lidar com alguém do sexo oposto. Não tenho dúvidas de que seja verdade. Uma pessoa do mesmo sexo dificilmente terá muita alteridade para acolher-nos. Mas o plano de Deus para duas pessoas casadas envolve o acolhimento da alteridade, a fim de haver união, algo que só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Mesmo no nível atômico, a coesão de todo o universo é mantida pela atração entre forças positivas e negativas. No fim das contas, acolher o outro é de fato o que faz o mundo girar. Então ela encontra realmente, ela entende que isso é difícil, que é uma dificuldade presente, mas que isso faz com que, a partir do desenvolver dessa união, eu me expanda, eu me torne melhor. Então, até nisso, desde a fundação do mundo e desde o projeto de criação no Gênesis, Deus já pontuou. O homem e uma mulher vão se juntar, tornar-se uma só carne, eles vão ser melhores do que eram antes, em termos de sabedoria, em termos de gerenciamento da família e de governo da própria natureza. E a última orientação se encontra em 1 Pedro, tá? 1 Pedro 3.
E em Tito 2, 1 Pedro 3 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Não adianta você agir ou querer punir o mal com o mal. A palavra de Deus diz que isso não funciona, certo? Devemos agir diante do mal com o bem. E é dessa forma que a gente vai dobrar esse mal, certo? Que a gente vai conseguir restaurar a harmonia. Em Tito 2, vai dizer: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A gente está no momento aqui em casa. Deixa eu parar a apresentação. Estamos aqui em casa utilizando o devocional baseado no significado do casamento, certo? O devocional, muito bom, tem sido um aprendizado diário. Então, aqui está o livro, o significado do casamento, aqui está o devocional. E, coincidentemente, 5 de agosto diz, vencendo o mal. Então, a passagem que está em destaque é: a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Certo? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que se encontra em Romanos 12, de 17 a 21. Então, esse devocional tem sido abençoador aqui em casa. Eu vou terminar hoje a nossa apresentação lendo aqui, após as passagens bíblicas apresentadas, lendo uma página, a página 226, em que Kate Keller vai nos clarear alguns pontos. Ela vai dizer: a orientação bíblica é para que no lar, homens e mulheres reflitam seus diferentes dons nas funções familiares, que são nossa descrição de tarefas na equipe. As esposas são exortadas de modo mais direto e mais frequente a apoiar e incentivar de maneira amável e de modo mais direto e mais frequente a cuidar dos filhos e da vida no lar. Os maridos são exortados de modo mais direto e mais frequente a liderar, prover e proteger a família, mas não são dispensados da educação e do cuidado dos filhos. Lembrem, olha aqui, ó, mas não são dispensados da educação e do cuidado dos filhos. Entendam isso, certo? Não há desculpa, certo, de trabalhar demais, não conseguir parar em casa, para a liberação, a dispensa da educação e do cuidado dos filhos. Esses dons podem variar em intensidade, mas se aceitarmos os papéis do homem e da mulher como um presente de Deus, procuraremos cultivar nossas aptidões mais fracas em vez de negá-las. Tim e eu, por exemplo, viemos de lares com esposas dominadoras e maridos passivos, de modo que, quando nos casamos, era natural que tentássemos seguir esse mesmo modelo. Inúmeras vezes foi preciso nadar contra a correnteza de nossas preferências para que eu entregasse a liderança a Tim e ele assumisse essas responsabilidades, e para que ele me ajudasse a não usurpar a liderança dele, deixando de lado o meu chamado para cuidar e apoiar. Portanto, Tim precisou esforçar-se para desenvolver a parte de liderança em seu papel de líder-servo. A consciência de que esse papel é um presente de Deus o amadureceu e o fortaleceu. Alguns homens, porém, precisam esforçar-se para desenvolver a parte de serviço no papel do líder-servo. Então, sujeitar-se a esse papel se tornará uma boa dádiva para eles. Veja, o líder-servo é aquele que vai conseguir tanto liderar a sua família, como liderar em amor a sua família, certo? E ser exemplo no serviço.
Então, essa é a mensagem final do capítulo, certo? E espero que essas palavras tenham edificado o coração de vocês, que de uma certa forma possa ajudar na caminhada do casal que me escuta, que a gente possa pedir ajuda a Deus nesse momento. Tá bom? Vamos orar para terminar. Senhor Deus, sabemos das dificuldades que é caminhar junto a Ti no casamento. Não é fácil. Existem muitas questões em jogo aí de temperamento, comportamento, maneira de enxergar o mundo, perspectivas sobre determinados assuntos, mas que o Senhor possa nos ajudar a desempenhar as funções que que foram estipuladas para nós desde do início do projeto de casamento entre homem e mulher, de procriação para habitação na terra, de gerir a tua criação. Que o Senhor possa nos fortalecer para que possamos entender que a tua vontade está acima da nossa. Te pedimos pela graça, pela misericórdia que é tua, que nos ajude nesse serviço. Em nome de Jesus, amém. Então, até mais. Tenha uma boa semana. Feliz Dia dos Pais.